Deus tem me incomodado para falar sobre esse tema, que vou falar hoje, e eu estou ministrando o Impartation, que é uma aula particular, um masterclass para os líderes da igreja, e que está acontecendo uma vez a cada 1 mês e meio, 2 meses. Lamentavelmente a gente queria fazê-lo toda semana, mas é uma aula de 3 horas a cada encontro, e a gente tem falado sobre temas que os líderes precisam saber, e esse tema de hoje, que é um tema que vamos falar por líderes individualmente no próximo encontro, mas a igreja precisa saber. Irmãos, como pastor, eu tenho que tomar essa responsabilidade em nome dos outros pastores, da direção da igreja. Nós não queremos que essa seja uma igreja, de jeito nenhum, de oba-oba. Eu sempre uso essa expressão do sorvete e da pipoca, que são 2 coisas que eu gosto muito, mas eu sei que elas não são indicadas por nenhum nutricionista, não é? O nutricionista não diz, pipoca de manhã e sorvete de tarde, você vai morrer se você viver só disso, porque isso não alimenta, não é? Pipoca pode ser até usada em algumas dietas, mas não sozinha. Você não se alimenta de pipoca, nem de sorvete. E tem algumas igrejas, e não quero aqui falar de igrejas, mas que a ministração é tão pipocada e tão sorveteira, que você descobre depois de 15, 20 anos, que as pessoas não cresceram. Eu já falei um exemplo, vou repetir aqui, porque muitos provavelmente não ouviram. Eu vi um líder de ministério uma vez me pedir oração, e ele tinha, meu Deus, mais de 20 anos de crente. Ele falou assim: pastor, ora por minha irmã, que ela morreu, e ela está no lugar intermediário, e a gente precisa que ela vá para o céu. E eu assim, tentei me encaixar, fiz uma revisão mental assim, dos textos poucos que conheço. Senhor, em que livro ele achou isso e tal? Isso é uma doutrina romana, não é? Que foi criada justamente para levantar dinheiro, porque a Bíblia diz, após a morte segue-se o juízo, morreu, acabou. Mas uma maneira de levantar recursos é dizer, seu parente não valia nada, ele realmente está indo para o inferno, mas ele deu uma parada no purgatório, e você daqui pode mudar o destino dele. Como? Com preces, com orações, com doações, com um anel que você doa, uma propriedade que você traz e tal. Então as pessoas, no afã de livrarem o parente que morreu do inferno, e começaram com isso. Isso não tem nenhum fundamento bíblico, nenhum fundamento bíblico. Mas por que as pessoas fazem isso? Falta de Bíblia. Então, o Evangelho exige, diferente de outras igrejas, de outras denominações, de outras religiões, que você conheça o livro que é o nosso guia, que é a palavra de Deus, e a gente se esforça para que isso aconteça. E o tema de hoje é um tema bíblico. Talvez você vai dizer, meu Deus, eu não sabia, mas quero ministrar para você sobre esse tema, que é a imposição de mãos, porque a gente faz isso e alguém pergunta, isso passou, outros dizem, isso é para todo mundo, e o que a Bíblia diz a respeito? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 16, o último capítulo, versículo 14, 15, 16 até o 18. Deixa eu me posicionar aqui. Tem muitos textos, mas eu escolhi alguns para a gente falar, pelo menos inicialmente. Eu quero que você cresça, e hoje é um dia para você crescer. Marcos 16, 14 a 18. E no final a gente vai fazer um desafio, e quando a gente ora assim, como nós queremos que a nossa igreja seja conhecida? Algumas coisas que a gente pede a Deus. Sabe uma das coisas que eu estou pedindo, a partir de hoje então? Que a Oásis seja conhecida por um povo que ora e as pessoas são curadas. E não estou falando dos ministros apenas, estou falando de um povo que ora no trabalho, ora na faculdade, ora lá na classe da Júlia, ora na rua, ora no ponto de ônibus. A igreja cresceu assim, irmãos. Há centenas de textos que falam sobre isso. E a igreja foi perdendo algumas coisas que foi instituída para nós. E ao longo dos anos, alguns foram tomando posse de algumas doutrinas, dizendo que é só deles, e outros foram espalhando coisas que não deveriam. E hoje a gente quer esclarecer, eu espero que você cresça conosco. Marcos capítulo 16, do 14 ao 18, diz assim na versão que eu tenho. Finalmente apareceu aos 11, está falando de Jesus, depois de ressuscitado, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Jesus aparece e dá uma chamada.
por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Maria Madalena, os de Emaús já tinham visto Jesus e falaram para os outros: a gente viu Jesus, que é isso? Vimos, ele ressuscitou, e eles não creram. Agora ele aparece, e já aparece chamando a atenção: vocês não creram, eu avisei que eu voltaria, vocês não creram, e os chamou a atenção por eles não haverem crido do que ele tinha sido ressuscitado. E disse-lhes, depois de dar a chamada, agora ele passa a missão, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nos banners que estão ali na porta, está lá, daqui eu estou vendo, qual é a nossa missão? Nossa missão é buscar os perdidos, é o primeiro. Depois discipular os que foram achados, e depois enviar os que foram discipulados. É a nossa tríplice missão. A primeira está baseada justamente nesse texto. Ide, como Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o primeiro ponto da nossa missão, buscar os perdidos. E ele continua: quem crê, daqueles que ouviram o evangelho, os que creem e forem batizados serão salvos. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Aqui o Senhor já está acrescentando que não basta crer, você crê com o coração. E como é que você prova para o mundo e para o inferno, para o maligno, que você creu em Jesus? Você desce as águas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí ele fala no versículo 17, aqui ele lança uma bomba que a gente não deixa explodir muitas vezes: e estes sinais que eu vou dizer agora, está falando Jesus, seguirão aos que crerem. Tem alguém aqui que crê? Diga amém. Tem alguém que crê? Levante a mão. Então estou falando contigo. Estes sinais seguirão a você que crê. Em meu nome, disse Jesus, em meu nome, não é no nome da Oásis, não é no nome do pastor Jaso, não é no seu nome, é no nome dele. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios. Por que ele começa falando de demônios? Porque a primeira esfera que você vence quando você faz a propagação do evangelho é expulsar demônios. Vai para Venâncio evangelizar. A primeira coisa que você tem que fazer, irmãos, é expulsar os demônios que podem atrapalhar, podem ajudar uma chuva a cair, um bêbado passar e criar casa, um bandido dar um tiro. Então a primeira coisa que você faz antes de orar pelas pessoas, quando você vai evangelizar, quando você vai para a missão, é trabalhar a área, o território espiritual. Então Jesus falou, primeira coisa, em meu nome expulsarão os demônios. E é bonito que a gente recebe essa autoridade do Senhor, e o Senhor não disse: olha, eu vou dar a vocês autoridade para expulsar os demônios de primeiro escalão, entendeu? Demoninho, demônio que não tem tarefa grande, demônio que não tem... Não, quando ele fala os demônios, não tem esse negócio: mas ele é o que entrou lá em Gadara, no Gadareno. Irmãos, não importa, não importa. O menor crente derruba o maior demônio. Meu Deus, pensei que você ia explodir agora. O menor crente derruba o maior demônio, no nome de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, expulsarão demônios, falarão novas línguas, a dimensão do sobrenatural. Você fala uma língua que ela pode existir em outro lugar do mundo, mas quem está ao redor não entende, mas você sabe que é algo sobrenatural. Pegarão nas serpentes, não é para você sair por aqui, sair por aí, indo para o Butantã, para o Fiocruz, e está pegando, qual é essa aqui? Essa é venenosa? E eu pego o que a Bíblia diz. Não. Isso aqui mostra o domínio que você tem como servo de Deus sobre as coisas que falam de perigo. Jesus falou em Lucas 10:39 que Ele nos dava autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aí não é para sair pisando serpente nem escorpião. São símbolos do poder do maligno, e o Senhor nos deu poder sobre isso. Diz mais: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a última parte do versículo 18: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A versão Ara diz assim: e se impuserem, condicionalmente, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí vem a minha pergunta: por que então são tão poucos os enfermos curados? Porque pouquíssimos crentes põem a mão sobre os enfermos. Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre o enfermo para repreender uma enfermidade? Você lembra qual foi a última vez? Alguém fez isso hoje? Ontem, amém. Anteontem, semana passada, amém. 2, você vai vendo, hein? Mês de abril, alguém aqui impôs as mãos sobre o enfermo para curá-lo? Ok, você vê. Estou buscando lá atrás para ver se a gente aumenta a estatística.
Mas a pergunta é, irmãos, que vem dessa, que advém dessa: tem enfermo por perto de nós? Tem. A gente é proibido de orar pelos enfermos, de ministrar cura? Não, a gente é inclusive ordenado a fazê-lo. Então, por que são tão poucos os testemunhos de enfermos curados? Culpa nossa, que a gente não ministra, a gente não obedece a palavra. Aí você diz assim: então eu vou sair por aí, é hoje mesmo. Eu quero que você saia, mas de maneira ordenada, bem orientado, porque imposição de mãos é algo muito sério. Não é apenas uma simbologia, não, é algo muito sério. É um ato espiritual que afirma a atuação do Espírito Santo entre duas pessoas, quem impõe a mão e quem recebe a imposição. Então não é uma coisa envolvendo duas pessoas, é uma coisa envolvendo três pessoas: você que está ministrando, a pessoa que é ministrada e o Espírito Santo que faz o trabalho. Então é muito sério, e é algo que a gente recebe do Senhor. Para que serve a imposição de mãos? Eu vou te dar uma lista. Transmissão de bênçãos, como Jesus fez com os discípulos, chamando os 12, impôs as mãos e os abençoou, e disse que eles deveriam abençoar outras pessoas. Transmissão de bênçãos. Distinção de alguém. Está Maria e José chegando no templo com um bebezinho no colo, como muitos casais faziam. Simeão está lá, tadinho, velhinho, esperando por anos. Quando ele vê José e Maria, por revelação, ele descobre quem são, ele toma a dianteira, pega o neném nos braços, e ele, com as mãos sobre Jesus, ele faz uma distinção: esse aqui é a salvação do mundo. Então, a imposição de mãos também distingue uma pessoa de outras. A imposição de mãos também serve para confirmação de chamado. Atos 6:6 mostra quando separaram algumas pessoas para trabalharem como diáconos na igreja, e aí impuseram as mãos separando. Esses são agora homens e mulheres de Deus que vão servir a igreja. É para confirmação de um chamado, para transferência de unção, como Moisés fez com Josué. A Bíblia diz que Moisés chamou Josué por ordem de Deus, pôs as mãos sobre ele e transferiu: o espírito de sabedoria que está sobre mim vai passar para você, para que você conduza o povo daqui para frente. Então, a imposição de mãos não é uma coisinha simples, não, é algo espiritual que tem muito significado. E também para a ministração de cura aos enfermos, que é a última das funções da ministração de cura. Ananias e Paulo, em Atos capítulo 9, Paulo está cego, Paulo está prostrado numa cama, porque ele caiu com a luz que ele viu do céu, e aí Deus chama Ananias e manda Ananias ir lá e diz: vai lá que eu já mostrei para ele que você está entrando, e você vai orar por ele para que ele recupere a vista, que ele estava cego. E Ananias entra, impõe as mãos, e aí Paulo recebe a cura e ainda recebe o Espírito Santo. Então, a ministração com a imposição de mãos tem muitas funções, muitos objetivos, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro ponto que eu queria desenvolver com você é que o impor as mãos é tema que aparece na Bíblia. Vamos lá, tem que ligar, né? Tem que impor as mãos sobre o aparelhinho aqui, para que ele funcione. Impor as mãos é tema que aparece na Bíblia desde Gênesis. Não é coisa nova, irmão, não foi a Universal que inventou, não, isso vem de Gênesis. Gênesis capítulo 48 fala de Jacó, pertinho da morte, ele recebe os 2 netos, Efraim e Manassés. Manassés era o mais velho, Efraim o mais novo, e José traz os netos para serem abençoados, e ele cruza os braços, aquela cena em que ele cruza os braços, e põe a mão direita, que tinha as maiores bênçãos, sobre o mais novo, e a mão esquerda sobre o mais velho. José o repreende, ele diz: sei o que estou fazendo, e aí ele abençoa. Então, impor as mãos vem desde o livro de Gênesis. Moisés impôs as mãos sobre Josué, capítulo 34 de Deuteronômio, diz que ele fez aquilo que eu acabei de dizer, transferindo a sabedoria para Josué. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. 1 Timóteo 4,14 fala que Paulo dizendo para ele que ele está recebendo um dom por imposição de mãos, e através inclusive do presbitério que está trabalhando ali, que são a liderança da igreja. E Jesus impôs as mãos sobre muitas pessoas. Mateus 19 fala que trouxeram muitas crianças e ele os abençoou impondo as mãos. Então isso não é um tema novo, vem desde o livro de Gênesis. Aí alguns dizem assim: mas no Novo Testamento, estou te falando, Paulo fez, Jesus impôs as mãos. Trouxeram um leproso, Marcos capítulo 1, verso 40, trouxeram um leproso, e o leproso não podia ser tocado por causa da lei, a lepra era contagiosa. Então trouxeram um leproso, esse leproso vem, se curva perto de Jesus e diz:
Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus falou, eu quero. E a Bíblia diz, impondo as mãos sobre ele, ele recebeu a cura. Jesus tocou no leproso. E é interessante, isso me chama a atenção, esse detalhe, porque quando a lei dizia que você não pode tocar no leproso, porque a lepra passa para você, Jesus sabia tanto do poder que ele tinha, que ele sabia, é mais forte que eu tenho para passar para ele do que ele tem para passar para mim. E aí tocou no homem e o homem ficou curado. Então, imposição de mãos não é um tema novo, não foi inventado por algum pastor moderninho, é alguma coisa que vem desde o livro de Gênesis, percorrendo as páginas das Escrituras, e chegou aos tempos de Jesus, e a igreja, através do próprio Paulo, a igreja do Senhor fez isso. Segundo ponto que eu quero desenvolver com você, imposição de mãos é um dos 6 pilares da doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo é a base da nossa fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele fala dos 6 pilares da doutrina de Cristo, que é a doutrina do Evangelho. E olha só, ele diz no texto assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, pondo de parte, princípios elementares fala dos pilares. Quando você constrói um edifício, você cava o chão, faz os pilares, a estrutura, a base, e depois da terra para cima, do solo para cima, você começa a construir os andares, e você não fica mostrando mais os pilares, porque eles são a base, e depois que eles são construídos, eles dão lugar às paredes que sobem, para que o edifício seja levantado. Você não fica todo dia cavando para saber se os pilares estão ali. É essa a ideia que o escritor aos Hebreus fala, quando ele diz no texto assim, olha, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, que vocês já sabem, e você lê o finalzinho do capítulo 5, ele diz que vocês não são crianças que dependem de leite, vocês são maduros. Em outras palavras, os pilares da doutrina de Cristo, vocês já estão carecas de saber. Então ele fala, deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é maduro, o que é perfeito, diz o texto, não lançando de novo a base. E aí ele fala dos fundamentos, os 6 pilares. Quais são? Primeiro, está na sua Bíblia, ele fala arrependimento de obras mortas. Dos 6 pilares que o escritor fala, ele diz que o primeiro é o arrependimento de obras mortas. Por quê? Quando você vem para Jesus, você ainda está com aquele negócio de ganhar crédito, fazer para merecer salvação, você abençoa alguém, você faz uma doação, você faz uma caridade. Eu não mereço. Você às vezes dizia assim, eu não preciso ser crente, porque eu não sou tão mal como meu vizinho, ele precisa de igreja, porque ele é muito ruim, ele é muito viciado, eu não tenho vício nenhum, eu não tenho esse vício, eu não tenho aquele outro. Quando você vem para Jesus, o primeiro pilar da doutrina de Cristo é o arrependimento das obras mortas. Você é um miserável, não há um justo nenhum sequer. Abandona esses créditos que você acha que tem diante de Deus, porque tudo que você fizer não é suficiente para comprar a salvação. Então, esse é o primeiro pilar, dos rudimentos, princípios elementares da doutrina. Arrepender-se das obras mortas. Segundo, fé em Deus. Pela fé somos salvos, está lá, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é o segundo rudimento. O terceiro, ensino dos batismos, a gente aprende sobre os 3 batismos. O primeiro batismo é quando você entrega a sua vida para Jesus, num GV, num ônibus, num culto, ou em qualquer outro lugar. No momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo te insere no corpo místico de Cristo. Não está falando da igreja aqui, local. Está falando, o corpo de Cristo é composto por pessoas que entregaram a vida para Jesus, e o Espírito Santo te batiza, te insere, te mergulha no corpo de Cristo. Aí vem o batismo em águas, que é a confirmação pública dessa fé que você ministrou no Senhor, que você confirmou no Senhor. E depois disso vem o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que vem a partir de Atos 2, onde você é cheio do Espírito Santo, e aí você ganha autoridade em Deus, revestido pelo Espírito para vencer o maligno, para seguir em frente e para ser vitorioso. Então o ensino dos batismos é o terceiro dos rudimentos. O quarto é a imposição de mãos. Então, nos rudimentos da fé do Evangelho que você segue, imposição de mãos já é um dos pilares. E sendo um dos pilares, irmãos, a gente quase não fala sobre imposição de mãos. Quando é que acontece a imposição de mãos? Normalmente no final de culto, quando a mensagem dá ensejo para uma ministração em que as pessoas vêm à frente, aí o ministrante toca nas pessoas, põe as mãos, ou quando alguém precisa de oração, num culto de consagração, aí vem à frente, a gente ora.
Não são muitos os momentos de imposição de mãos, mas ele é um dos pilares da fé cristã, é um dos pilares da doutrina de Cristo. O outro, apenas para citar, é a ressurreição dos mortos, não é? Muita gente no mundo acha que a hora que você morre acabou tudo. Por isso que você pode viver levianamente, não importa as consequências, porque você morreu, acabou. E a Bíblia é muito clara, é um dos pilares da nossa fé, ressurreição. A gente vive bem para morrer melhor e ir para uma outra vida baseado naquele jeito que a gente viveu aqui. Você exerce uma vida de fé, uma vida na presença de Deus, porque você acredita na vida após a morte. E o último dos pilares é o juízo eterno, não é? Há um juízo reservado para cada criatura que já pisou nessa terra. Nós cremos nisso. Então, os 6 pilares elementares da doutrina de Cristo: arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Por essa razão é que nós estamos hoje falando sobre imposição de mãos, porque é algo elementar, que você não pode ser um crente infantil que não sabe sobre isso. Não, isso é elementar na nossa fé. Por que mais a gente tem que aprender sobre imposição de mãos? Porque impor as mãos não deve ser um ato precipitado. Olha, aqui vai a vacinação. 1 Timóteo 5,22, Paulo diz isso para o pastor novinho, pastor Timóteo. Ele diz: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente. E a gente às vezes não vigia nisso. Essa palavra Paulo não está dando para a igreja, está dando para um líder. E às vezes a gente que nem está na liderança impõe as mãos e aí paga um preço por isso. E por que Paulo diz que não devemos fazer isso? Ele diz: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente, para que não te tornes cúmplice dos pecados dos outros. E você sai impondo as mãos, não, porque a Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos. Seja claro, irmãos. Pastor Subirá, ele fala numa das mensagens que já reproduzi aqui: não basta fazer a coisa certa, tem que fazer do jeito certo e no tempo certo. A Bíblia manda pôr as mãos. Eu saio pondo as mãos de todo mundo. Vou no ônibus, vou pondo a mão nas cabeças e tal. Estou na feira, vou me pondo as mãos. Até levar um tiro. Ou um tapa. A Bíblia ensina, irmãos, a Bíblia ensina com clareza. Impor as mãos não deve ser um ato precipitado, porque você pode se tornar cúmplice de alguma coisa que a pessoa estava cometendo. E, falando aos líderes, Paulo está nos ensinando que a gente tem que ter cuidado com quem ordenamos e ao que ordenamos. Existem 5 ministérios que o Senhor estabeleceu, não é? Nos dedos da mão fica fácil de lembrar: os bispos ou os apóstolos, o dedo que toca em todos os outros ministérios, o dedo que aponta o caminho, que é o profeta, o dedo que vai mais longe, que é o evangelista, o dedo do anel da aliança, que é o pastor, e o dedo mínimo, que é o mestre. 5 ministérios. Não adianta eu dizer: vem cá, meu irmão, que eu vou ungir você como mestre. Eu não tenho autoridade para ungir uma pessoa no ministério. Ele recebe aquilo do Senhor, eu posso reconhecer. E nem posso mudar. Olha, não estou gostando do seu ministério de profeta, está muito ofensivo, eu vou ministrar a partir de hoje para ser um ministério pastoral. Eu não tenho autoridade para isso, meu. Posso colocar a mão, derramar 1 litro de azeite, não funciona. Nem sair determinando. Essa é uma doutrina nova da determinação. Eu determino que aquele carro vai ser meu. O carro é do irmão, o irmão não está pagando ainda. Mas eu determino. Vai lá e determina que o seu cachorro vai falar bom dia. Determina, vai morrer determinando, ele não vai falar, irmão. Não basta determinar. Você acha que Deus vai sair carimbando decisões irresponsáveis que nós tomamos? Não. Não pode ser um ato precipitado. Paulo está falando aos líderes, ao governo da igreja: cuidado com quem você ordena, e cuidado a que você ordena. Não ponhais as mãos precipitadamente. Pastor, eu tenho um vizinho lá que trabalha, que mora do lado da minha casa. Ele é envolvido com religiões ocultistas. Ele tem as coisas dele lá, eu vejo os trabalhos, eu vejo o frango que entra vivo, sai morto, eu vejo as coisas acontecerem, mas eu já determinei: eu vou dar uma disfarçada, e vou lá levar um bolo, e a hora que ele bobear, deixa eu ver um negócio no seu cabelo aqui, vou botar a mão. Vai botar a mão, é capaz de você cair para trás. Não há nenhuma orientação bíblica para isso, irmão.
Se uma pessoa receber imposição de mãos e ela não souber o que está fazendo, porque você tem que disfarçar, até o objetivo da imposição perde sentido. A ninguém imponhais as mãos precipitadamente. Cuidado! Eu quero servir. Depois da oração daqui a pouco, no final, você vai sair querendo pôr as mãos nas pessoas. Amém? Vai para um hospital. Mas também vou explicar o que você tem que fazer no hospital, né? Não vai chegar no hospital, entrar indevidamente, entrar no CTI, pede ao Felipe, que trabalha no Norte Dó, Felipe, arranja lá para mim, me arranja um crachá. E aí você vai de enfermaria em enfermaria, até te pegarem, né? E vai lá impondo as mãos. O povo de Deus é um povo ordenado, um povo sábio. Então isso é uma orientação bíblica. Tem risco de contaminação. É uma cumplicidade que envolve você impor as mãos, então não faça precipitadamente. Deixa isso com os líderes da igreja. Amém? Está me acompanhando? Quarto, as mãos não podem estar comprometidas. A agulha já está no seu braço, já dei a primeira vacina, aqui vai a segunda, aproveitando o embalo. As mãos não podem estar comprometidas. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 8, ele diz assim: orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Pastor, como é que esse negócio de mão, essa mão que você quer colocar sobre alguém e ministrar cura, glória a Deus e aleluia, ela tem que estar limpa, aí não é com Kleenex, não é com lenços umedecidos. Você de dia dentro de casa, antes de sair para o trabalho, você diz para sua mulher: olha bem para essa mão aqui, olha bem para essa mão. O santo do Senhor falou: olha bem para essa mão, eu te lasco essa mão na face se você se engraçar de novo, se você falar isso de novo, se você errar, e você ameaça e usa essa mão santa, cheia de ira. Aí sai dizendo: Senhor, põe no meu caminho um doentinho para eu orar e que ele fique curado. Seus irmãos não podem estar comprometidos, irmão. As mãos não podem estar comprometidas, é uma advertência. Limpe suas mãos antes de tocar alguém. Você já pensou se cada vez que a gente fosse começar um culto, eu juntasse os pastores aqui, disse: vamos juntar aqui a unção de cada um, e aí nós orássemos assim: Senhor, se entrar aqui alguém hoje impuro, que não se aguente de pé, que caia endemoniado. Senhor, se subir alguém nesse púlpito, seja para dar um anúncio, e estiver impuro, que caia morto aqui. Como é que você acha que seria, irmão, os próximos cultos? Eu conto sempre uma experiência, entre as muitas que nós temos, de uma reunião que nós tínhamos aos sábados, a reunião de consagração, e era muito poderosa também. E eu lembro de um dia que nós fomos orar, e eu falei: quem precisa de oração, quem está, disse lá a lista dos problemas, se você está assim, 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 vem à frente que nós vamos orar. As pessoas vieram. Falei: agora eu vou pedir aos irmãos que estão bem, que não vieram à frente, preste atenção, hein, você que não veio à frente, aos irmãos que estão bem, que vão levantar a mão agora em direção aos que estão mal, que vieram humildemente à frente. Você, meu irmão, minha irmã que está bem, se você não estiver bem, mas não teve coragem de vir à frente, não me levante essa mão. E tem um dia que o profeta está quente, mas olha assim com a carinha, né, bonachão, não é isso tudo também, não é assim também, ele vai relevar. Eu falei: não levante a mão se você está precisando de oração e você ficou no seu lugar. E uma irmã, uma querida, ela não estava mal demais, irmão, a gente sabia, mas ela não quis vir à frente, se humilhar, precisando de oração, e ela se atreveu. Sabe aquele Ananias e Safira que acha que não vai dar ruim? E na hora que eu falei: agora vamos levantar as mãos, e olha, quando ela levantou a mão, ela, caiu. Leva lá para dentro e tal, não sei o que, depois vem a mãe: pastor, foi um descenso de temperatura. Eu falei: foi. E eu falei: mas assim, na hora que santa coincidência, na hora que levanta a mão, a temperatura foi, e ela caiu. Caiu e ficou lá ainda, deu um trabalhinho. Suas mãos não podem estar comprometidas.
Não adianta você dizer, eu não estou preparado agora. Você tem que estar preparado o tempo inteiro. Você não sabe quando vai ser chamado? A gente voltava de um churrasco, minha cunhada estava no Rio, a gente foi para um churrasco, numa churrascaria, comi churrasco demais, voltei de lá e eu tinha que pregar de noite, no trânsito, quando o sinal fechou, um doido aparece na frente do carro assim, e Jaso. Aí ele veio no carro, eu estava de carona assim, acho que estava com meu sogro. Ele veio, eu tenho que falar e computar aqui se eu lembrei certo o detalhe, se é o dia, eu estava de carona com meu sogro. Ele veio assim, mas tão desesperado, irmãos, era um amigo, tão desesperado, ele era da igreja, tinha sido da igreja, agora estava afastado. E ele veio desesperado, pelo amor de Deus, vamos lá em casa, porque a filha da minha costureira está quebrando tudo. Eu falei, sim, e eu com isso, pelo amor de Deus, está quebrando tudo. E o sinal abre, eu falei, amigo, eu estou indo para casa, isso era umas 2 horas da tarde, eu tenho que ir para casa terminar minha mensagem para pregar daqui a pouco às 6 horas, mas ele assim agarrado o carro, pelo amor de Deus, aí a Ângela diz, vai lá amor, ajuda lá, eu te levo e eu te pego e tal, vamos lá, irmãos, eu cheio de carne, muita picanha, e eu fui lá. Quando eu entro na casa, a mulher imensa, sentada na sala com os braços assim no encosto da poltrona, desafiando quem entrava. Na cozinha, os irmãos de mãos dadas, declamando o Salmo 91, e ela lá de dentro possuída, declamando com eles. Aquele que habita ela no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eles declamando o Salmo assim em agonia, porque a endemoniada lá dentro, que era grande, já assustava de grande que era, declamando o salmo com eles. E aí quando eu entro, a irmã me dá um aviso assim, pastor, eles estão todos em jejum. Olha irmão, que seta do maligno, eles estão todos em jejum, e eu vim da churrascaria. Falei, Senhor, se esse pessoal todo em jejum, clamando o Salmo 91, não tirou o demônio dessa mulher, aí eu entro, como é que eu entro nisso? Cheio de carne. Você pode estar cheio de carne, se você não estiver na carne, resolve. O inimigo amedrontou, me deu peninha deles assim, eu olhei e falei, Senhor, eles não sabem quem eles são em Ti. Eles são poderosos e não sabem, são armados e não sabem que a armadura está disponível. E eles assim, sabe, de mãos dadas assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ela lá dentro, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu falei, sangue de Jesus, que demônio atrevido. Aquilo já me deu uma ira, irmãos. Primeiro que meu tempo, no domingo à tarde. Segundo que eu tinha enchido a cara de carne. Agora aquele demônio perturbando, o cara me pega. Eu entrei na sala assim, quando eu entrei, aí ele tentou me inflar. Agora sim, agora vem um aí poderoso. Eu falei, mentiroso. Do jeito que eu parti para cima, a mãe, pá, bati, falei, sai em nome de Jesus. Dei um grito que não sei se saiu pelo grito ou se saiu pelo poder de Deus. Foi uma só assim. Abri os olhos. Onde eu estou, gente? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Saiu na hora, com toda a carne do churrasco. Você não pode dizer assim, agora eu não posso, eu não estou em jejum, eu não estou preparado. Você tem que estar preparado 24 horas por dia. A Bíblia fala, não é brincadeira. Suas mãos não podem estar comprometidas. Acabou de vir da firma, viu um dinheiro lá que ninguém olhou para o lado, pegou, glória a Deus, estava precisando mesmo. Aí vem para o culto, aí no caminho acha um endemoniado que vai expulse. Não, mãos santas, sem ira e sem contenda. Como é que andam os seus irmãos? Se eu precisar da sua ajuda hoje, para fazer uma visita agora depois do culto e orar por um endemoniado, você escapa porque suas mãos não estão limpas, você pede um tempinho para ir orar e pedir perdão a Jesus no cantinho para ficar em condições. Está aí ainda? Diga amém. Tem hora que eu parece que você foi embora. Limpa suas mãos antes de tocar alguém. Como é que eu faço isso? Salmo 115, se não me engano, diz: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então você não pode ter impureza? Sim, irmão, eu tenho o tempo inteiro. E é por isso que eu tenho que andar em comunhão com o Senhor, te homem limpa, Espírito de Deus não se vá de mim.
Me mantenha puro. Eu não sei quando a emergência vai surgir. Eu não sei quando eu vou estar... Quando é que eu tenho que vestir a armadura? Eu não tenho que desvestir. Eu tenho que andar vestido o tempo inteiro. Escudo levantado, a flecha veio, está na mão. Espada na mão o tempo inteiro. Arma de ataque. O tempo inteiro. Como é que aquele versículo, na hora da luta, como é que aquele versículo, meu Deus, o Senhor é minha luz, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. E tem mais. Meu irmão, tua espada está caída. Na hora da luta, o inimigo veio e você, dele, passa-lhe a espada. Como é que Jesus venceu lá no monte da tentação? O inimigo, se tu és o Filho de Deus, Jesus tinha acabado de ouvir no batismo, o Pai dizendo do céu, esse é meu filho. Satanás foi na veia. Se tu és o filho mesmo, como você ouviu, você está com fome, tem 40 dias que você não come, manda que essas pedras se transformem em pão. Irmãos, se fosse eu, padaria agora, pão doce, pão cremoso, pão de tudo, pão de queijo, pão de tudo, só para mostrar que eu era. Jesus falou, mas não só de pão viverá o homem, está escrito, palavra na cabeça dele. Aí ele vai de novo, se tu és o filho, pula daqui, que está escrito lá, que os anjos darão a ordem. Ele fala, mas também diz para não tentar o Senhor teu Deus. Só palavra, só espada. Como é que você vence a tentação? Na espada. Quando é que a espada? Onde está a espada? Onde está a espada? Está no porta-luva do carro, está em casa. Você vem aqui, tem 2 Bíblias minhas, dentro do gabinete tem mais uma, na minha tiracolo tem outra, no carro tem mais uma, em casa tem umas 6 ou 7, tem espada para tudo que é lugar, irmãos. Se não der com uma, a gente vai com as 2, parecendo um samurai. Não adianta pegar a Bíblia grande e bater no demônio com ela, porque não sai assim não. É a palavra que está dentro de você. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As mãos não podem estar comprometidas. Último ponto. Imposição de mãos sobre os enfermos não tem que necessariamente ser na cabeça da pessoa. Tem um ponto que eu quero voltar um pouquinho aqui, quando eu falei que as mãos não deve ser um ato precipitado. Para ordenar pessoas, para consagrar pessoas, para comissionar pessoas, para ungir pessoas, isso é com a liderança da igreja. Voltando ao ponto da precipitação. Pastor, então ungir só para os líderes? Biblicamente irmão. Eu levei um azeite porque meu cachorro não estava bem, estava vomitando, eu levei azeite para ungir o cachorro. Você não vai morrer por isso, irmão, mas não tem nenhum respaldo bíblico. Nenhum. Tadinho, meu periquito começou a querer morrer, eu mandei azeite na cabeça dele. O máximo que aconteceu, ele ficou untado. Mas assim, biblicamente, levar azeite, de vez em quando alguém me pede, pastor, não tem um vidrinho de azeite para levar para casa? Por quê? Porque na igreja que eu era, tinha, amém. Na Universal até vende o azeitinho. Se você vai naquela loja em frente à Universal, tem azeite de vários perfumes. Você pode comprar o seu, botar no carro, sair ungindo pessoas. Biblicamente, você não tem autoridade para isso. Eu não sabia. Só estou falando Bíblia hoje, irmãos. Tiago, na sua cartinha, ele diz assim: está alguém entre vós enfermo? Ele fala sobre estar triste, ele fala sobre estar enfermo. Ele manda, chame os líderes da igreja. Quer ungir? Chama os líderes. Eram os líderes que ungiam, eram os líderes que consagravam, eram os líderes que comissionavam. Por isso que você não pode levar um pouquinho de azeite para casa. Pastor, eu tenho um azeite em casa, eu até separei um pouquinho. Eu botei numa garrafinha importada, e botei uma mirrazinha, para ficar um azeite assim, entendeu? Eu fui a Israel, eu trouxe de Israel, azeite de Israel. Se você for fazer um estudo bíblico sobre o azeite, irmãos, no passado, todo mundo carregava um azeite. Você vai ver Jacó, quando ele fugiu do seu irmão Esaú, na bagagem dele, a hora que ele dorme, tem um sonho lá que o Senhor aparece para ele, ele pega o azeite na bagagem, unge a pedra e fala, isso aqui agora é um testemunho, a pedra agora é um marco na minha vida. Porque todo mundo carregava, por quê? Porque o azeite tinha múltiplas funções. Fez uma comida, bota azeite. Bateu com o joelho, bota azeite. Muito sol na cabeça, bota azeite no cabelo. Era estética, era para alimentação. Precisa de fogo, bota azeite na lamparina.
O azeite, múltiplas utilidades, era o bombril daquela época, e tem mais utilidades que o bombril. E também, já que todo mundo carregava o azeite, serviu como símbolo do Espírito Santo a partir do estabelecimento da igreja. No passado ele era usado para ungir sacerdotes, ungir reis. Então ele era usado como símbolo do Espírito Santo sobre aquela vida. Era um reconhecimento de que aquela decisão, seja para assumir uma posição de governo, era reconhecida pelo Senhor. Então o azeite vinha para consagrar a pessoa. Hoje a gente banalizou o uso do azeite, usa para qualquer coisa. Então deixa o azeite para os líderes, peça alguém da liderança da sua igreja, peça aos pastores, quer ser ungido? Não necessariamente todo enfermo precisa ser ungido para que você estabeleça uma oração de cura, não. Agora, quer ungir? Chama quem de direito. A Bíblia diz, chame os presbíteros, que era o corpo de obreiros que dirigia a igreja, que tinha um governo da igreja no passado. Então, voltando agora para o ponto de número 5, imposição de mãos sobre enfermos não tem que ser necessariamente na cabeça. A gente, irmão, se precipita muito em botar a mão na cabeça dos outros, e nem todo mundo gosta. Veio com a mão na minha cabeça, irmão, eu já fico incomodado, porque a cabeça fala de autoridade, ombros falam de governo. A Bíblia diz em Isaías que o principado, o governo está sobre os seus ombros, falando de Jesus que viria. Isso aqui fala de responsabilidade, aqui fala de autoridade. Quer orar por uma pessoa? Coloca a mão nos ombros. Isso é bíblico. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, em Marcos 8:22, foi orar pelo cego, pôs as mãos nos olhos do cego. Outra vez trouxeram um surdo e gago, em Marcos 7:32, ele pôs a mão nos ouvidos do cara e orou, e depois, cuspindo na mão, passou saliva. Não vai fazer isso, irmão. Jesus fez, vou imitar, não vai ficar preso. Jesus cuspiu na mão e passou língua. Estava cego ainda, eu acho que ele fez isso. Não, esse era surdo e gago, tadinho. Acho que o homem falou também, porque ficou tão... O que ele vai fazer? Jesus cuspiu, passou na língua dele e ele voltou a falar. Se fizer e der resultado, o homem pode ficar até irado, mas sai feliz. Agora, e se não der resultado? Aí ele sai irado e parte para cima. Agora, Jesus nem sempre punha a mão na cabeça das pessoas. O texto mostra que ele tocava nas pessoas. A sogra de Pedro, Marcos 8:31, Jesus só tocou nela, tocou na mão e pôs a mulher de pé e ela foi curada. Não se preocupe de colocar a mão na cabeça, porque isso é muito arriscado e pode ser uma precipitação que te leve a complicações. Então, quer orar por alguém? Põe a mão nos ombros, abrace a pessoa, pega na mão da pessoa. São contatos que servem igualmente para a transmissão da unção, para que a oração toque na vida das pessoas e que os resultados venham. E há alguns pontos que eu quero concluir falando com você. Nenhuma vez na Bíblia aparece Jesus orando pelos enfermos. Vou repetir, nenhuma vez na Bíblia Jesus aparece orando pelos enfermos. Ah, pastor, eu já li. Diz aonde? Jesus orando pelos enfermos. Por que a Bíblia não mostra Jesus orando pelos enfermos? Porque ele não disse que era para a gente orar pelos enfermos. Ele disse, curai os enfermos. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente faz. Fulano, vai ali e ora pelo irmão que está enfermo. Aí vai você, põe a mão na cabeça, primeiro erro, aí corrige, põe a mão no ombro. Aí você diz, ah, Jesus. Aí Jesus lá em cima fala assim, eu mandei ele está falando que é para mim de novo. Ah, Jesus, cura esse meu irmão, Senhor. Irmãos, ele tem esse poder e fez curas. Na hora de ir embora ele disse, eu estou indo e vou transmitir para vocês, eis que vos dou o poder, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e agora eu digo, vão, pregue o evangelho, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por que é isso, Senhor? Porque isso é um sinal para aqueles que crerem. De novo, você crê? Então isso é um sinal para você. O sinal para aqueles que creem é que falarão em novas línguas, expulsarão demônios, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por que a Bíblia não mostra Jesus curando? Ah, eu acho que eu já li. Não, você não leu não. Jesus está lá e trouxeram os enfermos e ele declarava a cura.
Ele não disse que você tem que orar pelos enfermos. Ele disse que você tem que usar a autoridade do Evangelho, o poder que Ele te deu, e você declara a cura. Quer orar pela pessoa? Senhor, abençoa o Tiago, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe o Tiago, prospera a vida dele, ajuda no casamento, ajuda na criação dos filhos, ajuda no seu trabalho. Amém, ore. É para orar por enfermidade? Você vai orar, o Tiago está pedindo, eu estou com problema de saúde, ora por mim. O que você diz? Enfermidade, você fala com a enfermidade. Enfermidade, eu te repreendo da vida do Tiago, em nome de Jesus. Quer exemplos bíblicos? Lucas 10:9 diz assim: curai enfermos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não diz orai pelos enfermos, diz curai enfermos. Igualmente você não ora por demônio. Demônio, Senhor, eu venho agora e pedir que o Senhor expulse esse demônio. Você fala, não, eu já fiz isso, agora é com vocês. Vocês têm o mesmo poder que eu tenho, eu passei para vocês. Como é que você faz com os demônios? Sai em nome de Jesus. É sempre no nome de Jesus. Essa é a senha, irmãos. É no nome de Jesus. Eu fico preocupado que eu não sei se vai sair. Não é no seu nome. No seu nome não sai ninguém, entra outro. No nome de Jesus sai. Você tem que entender que é no nome de Jesus que você está revestido. Um embaixador brasileiro, por exemplo, trabalhando em um outro país, a hora que ele vai ao presidente daquela nação para falar, não é ele falando, ele está representando o Brasil, ele está representando o país que paga o salário dele, que o nomeou para que ele estivesse longe como um representante brasileiro. Então, o embaixador, você que é o embaixador de Cristo, você está imbuído dessa missão e revestido pela autoridade que a missão te dá. Então, na autoridade que o Senhor te deu, que é que você chega e diz, em nome de Jesus, aí já mudou tudo, sai. Seja um demônio, seja uma enfermidade. Você repreende a enfermidade, você não ora por ela. A ordem de Jesus foi curai os enfermos. Diga, o Senhor falou, curai os enfermos. Você ora pela pessoa, mas você não ora pela enfermidade. E nem pede a Deus para curar, irmãos. Porque Ele já disse que fez isso. Ele já disse, vai falar no meu nome que os sinais vão seguir aos que crerem. É porque você não está crendo. Apesar de ser crente, você não está crendo. Vou orar pelo doente? E se não curar? Não é problema seu. Se Jesus decidiu não curar aquele ali, não é problema seu. Obedeça a palavra. Declare cura. Mas o que vão pensar de mim? Você está preocupado com isso? Mas tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. É um servo obediente, ele ora mesmo. Não peça para Deus curar, a ordem é para você curar. Você pegou essa parte? Você entendeu isso? Eu vou repetir que eu acho que você não alcançou. Não é para você orar pela cura, é para você determinar a cura em nome de Jesus. Enfermidade sai em nome de Jesus. Como é que Pedro fez lá em Atos 3, quando ele chega para o templo, para a hora da oração? Coxa está sendo colocado lá. Aí uma esmola aí, pastor, uma esmola. Ele para, nada. João, alguma coisa? Tô nada, rapaz. Mas a gente não pode deixar o cara pedindo. Aí Pedro diz, olha para nós, olha para nós. E a Bíblia diz que ele olhou, esperando, vai vir alguma coisa daí. Ele olhou, Pedro falou, olha para nós. Aí diz, não temos prata nem ouro. As moedas da época, não temos prata nem ouro. O carinha até murchou. Mas nós temos algo. Aí ele vem. Em nome de Jesus, levanta e anda. E se você for no texto, a Bíblia não diz assim, e o homem se levantou. Não levantou não, irmão. Mas Pedro não deu chance para a fé se esvair. Pedro falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Já agarrou na mão do cara e pôs o coxo de pé. O que é um coxo? É um homem que as pernas estão mortas. Ele está sentado em cima das pernas. Pedro agarra o homem e põe de pé. Aquelas pernas parecendo o boneco do posto, sabe? Aquelas pernas mole que não sei. Ele puxou o cara e botou de pé. Aí, quando o sujeito ficou de pé com o empurrão, com o puxão de Pedro, aí ele se revestiu de fé e aí a Bíblia diz que ele começa a saltar. Mas a Bíblia não diz que Pedro falou, olha para nós, Jesus, em teu nome nós vamos declarar. Não, ali não teve oração. Olha para nós. O cara olhou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Puxou o cara, e o cara recebe e sai andando. Aí entra no templo pulando e saltando, bagunçou com a homilia,
mexeu com o protocolo todo, entrou pulando e saltando. Teve gente que diz, isso, como é que isso não é mais um culto? Aí, cadê a ordem do culto? O cara pulando aí dentro, oh, infeliz, você não viu ele lá fora? Ele era coxo, agora ele está curado. Mas Pedro não orou, Pedro declarou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Atos 3 fala sobre isso. Jesus com Bartimeu, irmãos. Bartimeu está clamando, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Traga o homem. Trouxeram Bartimeu. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus falou, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Então vê, tua fé te salvou, acabou. Jesus não falou, ó Pai, eu sinto nada disso, irmão. Simplesmente recebe, acabou, recebeu. Hoje tem tanta prosopopeia, tem tanta coisa antes da cura, meu Jesus, e às vezes a cura nem acontece. Jesus só disse, a tua fé te salvou, vê, e viu. Ananias com Paulo, Atos 8 e 17, Ananias, tadinho, que não queria. Ananias é aquele crente que não quer aparecer. Quando o Senhor falou para ele, vai lá e ora por Paulo, mas ele é um bandido, o cara matou, o cara machucou, e o cara prejudicou a igreja. Vai lá, rapaz, eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome, ele já está te esperando, vai lá e ora por ele. Ananias, quando entra, diz, irmão Paulo, o Senhor me mandou vir aqui para declarar a cura sobre você, e não orou, falou, o Senhor me mandou para que você receba a cura. E ele impõe as mãos e Paulo imediatamente cai as escamas dos olhos. Paulo volta a ver, ainda é cheio do Espírito Santo, aí levanta e é batizado, e começa uma jornada linda na vida de Paulo, a partir de alguém que só disse, o Senhor me enviou para que você torne a ver. Não fez oração. Está caída a sua ficha, que realmente a Bíblia não mostra ninguém orando por enfermo? Não tem esse ensinamento bíblico. É vão e cure os enfermos. Quer orar, irmão? Deus te abençoe, ora em casa, enche o seu tanque em casa, no secreto, no seu quarto, falando com o Senhor, levantando a sua fé, se enchendo da palavra, limpando a sua espada, para que ela tenha brilho, para que ela esteja no ponto, para que ela não enferruje. Aí vem a pergunta final, o que eu preciso para impor as mãos sobre os enfermos? O que você precisa? O que você precisa, irmão, para impor as mãos sobre os enfermos? O que você precisa? Crer. E esses sinais, disse Jesus, seguirão aos crentes, seguirão aos que crerem. Que sinais? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pela fé, vou parecer um pentecostal agora, pela fé eu vejo uma fila de gente querendo entrar para ser tocado, não pelos pastores da igreja, por qualquer irmão da Oásis, porque eles ouviram que o pessoal da Oásis impõe as mãos e as pessoas são curadas. Você crê que um novo tempo na sua vida com Deus pode estar começando hoje? Como é que as pessoas vão começar a ser curadas? Você já sabe que é algo responsável, que não pode ser precipitado, mas em Deus, sinta-se livre para orar pelas pessoas, irmão. Não orar por cura, ministrar cura. Foi no hospital visitar um amigo, um parente, do ladinho, então uma pessoinha lá, e você foi ali, você está... Tem a liberdade de dizer para aquela alma angustiada, assim, posso orar por você? Aí você ora por ele. Senhor, como é que é seu nome? Rodrigo. Senhor, seu Rodrigo está aqui, e eu quero orar pela bênção na vida dele. Então, posso orar por sua cura agora? Pode. Aí você partiu da oração para o próximo passo. Eu declaro cura sobre a vida do seu fulano agora, em nome de Jesus. Acabou a sua missão, vai embora. Vá para outra enfermaria. A gente tinha uma amiga querida, que me chamava de filho, e usava dessa liberdade de mãe postiça para me chamar a atenção, pastor Ivone. E a Ivone ficou internada num hospital, e aí ela se propôs, o tempo que eu estiver aqui, eu vou orar pelas pessoas. E aí porque ela ouvia uma mulher gritando na outra enfermaria, ela foi lá e ela citava a palavra, os versos, e orava por ela e cantava para ela, e aquela mulher foi curada, os parentes vieram, e ela começou essa rotina. Durante o dia, ela ficou conhecida nas enfermarias, as pessoas gritavam para ela vir lá na enfermaria, ela ia nas enfermarias orando, os médicos foram deixando,
viram o resultado terapêutico, viram que trazia paz, viram que alguns foram sendo curados, mesmo que a medicina dissesse, não, houve uma melhora. Foi um tratamento novo, um medicamento que ontem nós usamos, e a gente viu que a pessoa melhorou hoje. Quem melhorou por causa do medicamento, irmãos? Era a mulher lá orando pelas pessoas e ministrando cura de um em um. Você pode fazer isso. Pastor, mas eu não sei se eu vou orar e a pessoa vai curar. É porque você não vai orar, você vai determinar a cura, e o Senhor é que cura. É no nome de Jesus, não é no nome do Jason, é no nome de Jesus. O que eu preciso para impor as mãos sobre os enfermos? Crer. A Bíblia diz que você precisa ser um dos que creem. Marcos 16 e 17 diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Você pode ficar de pé? Eu tenho 2 minutos para, com esse louvador no instrumento, orar com você e declarar que você será um instrumento de Deus para curar muitas pessoas. Meu Jesus do céu, eu vou declarar em nome de Jesus que você será um instrumento de Deus para curar muitas pessoas. Deus vai colocar os enfermos no seu caminho. Ah, pastor, minha fé é muito pequena. Começa orando por dor de cabeça, depois você ora para uma perna torta, depois você ora para um infartado, depois você ora por um câncer. A fé é como uma planta, irmãos, é uma semente que você vai regando. É por isso que os testemunhos levantam tanto a fé das pessoas. Eu contei aqui no dia do Impartation as experiências que Deus me permitiu ter, vendo outros e recebendo. O dente de ouro que eu tenho na boca, que eu nunca pedi e nem sequer fui à oração por isso, mas recebi porque Deus botou dentro de mim. Cada vez que eu abro a boca eu vejo, Deus é poderoso, meu Deus, está aqui, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando eu preciso de um jato de fé, um lampejo de fé, eu abro a boca e não, Ele é poderoso. Quando você vê uma pessoa enferma sendo curada, vai te dar um ânimo para você dizer, não, Deus continua fazendo. Como é que nós vamos crescer? Como é que essa igreja que tem, de acordo com os registros, é quanto? 300 e poucos membros inscritos aqui? Quase isso? Márcio sabe mais do que eu. 333? É assim? Eu entendi isso? 333. Como é que nós vamos a 500 pessoas, irmãos? A gente está construindo um santuário ali para pelo menos 750 lugares. Como é que a gente vai ter 750 pessoas por culto para fazer os 3 ou 4 cultos por domingo? Como é que eles virão? Pela minha mensagem? Pelo louvor do Asa? Pela ministração do Erickson? Não, irmãos, eles virão por saberem assim, naquele lugar as coisas acontecem. E se você não achar nenhum pastor, pede para o irmão que estiver na porta, ele vai orar por você, vai declarar a cura e você sai curado. Você quer isso na sua vida? Então agora você impõe as mãos assim, abertas. Abre essas mãos aí, estão limpas? Elas estão limpas? Levantai mãos santas, sem ira e nem contenda. Amanhã é um bom dia, amanhã à noite nós vamos estar aqui na sala de oração. Quem sabe você já vem de noite tão feliz porque durante o dia você ministrou cura sobre alguém que já foi curado, e você vem só para contar de noite. Não aconteceu de dia, vem de noite para receber na sala de oração, e na sexta você sair ministrando. Vai ter gente que vai querer botar a barraca lá na rua sozinho, e aquela faixa, posso orar por você? Vai ficar lá, vem. De graça recebeste, de graça dai. Assim com suas mãos, estenda essas mãos. Pai, eu quero usar a autoridade que a tua palavra me confere essa noite. Assim como o Senhor declarou e disse que nós deveríamos fazer, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e eu tenho que usar essa autoridade e dizer, Senhor, que quero imitar a tua palavra. O Senhor disse, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e de curar os enfermos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu quero declarar, Senhor, que é nas mãos dos teus filhos agora, Senhor, que elas se tornem instrumentos de cura, de ministração,
para que quando tocarem pessoas, Senhor, elas sejam curadas, ó Deus. Te pedimos perdão por usarmos tão pouco as nossas mãos para ministrarmos cura para as pessoas. Senhor, nós passamos por elas reclamam, a gente recomenda um médico, um remédio, um tratamento, mas não usamos a autoridade que recebemos e que ignoramos, Senhor. Mas essa noite, nós declaramos, essa última noite do mês de abril, vai ensejar um novo tempo, uma estação nova, Senhor, na vida dos membros dessa igreja, do corpo de Cristo que se reúne aqui, Senhor. E os teus filhos serão ministradores de cura, Senhor, ministradores de bênção sobre as pessoas que passarem no nosso caminho, em nome de Jesus. E isso começa hoje, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que os enfermos aqui, Senhor, serão curados essa noite. Nós declaramos enfermidades para fora agora, em nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos para fora dos corpos, em nome de Jesus. No nome do Jesus de Nazaré, que curou o coxo. No nome de Jesus de Nazaré, que curou o Bartimeu. No nome de Jesus de Nazaré, que nos deu poder e autoridade, é que nós declaramos no nome de Jesus. Toda enfermidade nós repreendemos agora em nome de Jesus. Enfermidade que já se tornou parte da vida, da casa, que já se acostumou a um tratamento, porque o médico disse isso é crônico, vai viver com isso até o último dia. Nós quebramos essa palavra e declaramos em nome de Jesus: enfermidade, seu tempo acabou nessa vida, em nome de Jesus. E Senhor, nós te agradecemos pela fidelidade da tua palavra em cumprir aquilo que tu disseste. Dá-nos responsabilidade, Senhor, para que possamos usar as nossas mãos como instrumentos teus, para abraçar pessoas, para tocar pessoas, para declarar cura sobre as pessoas. Em nome de Jesus, nós declaramos uma multidão de testemunhos. Senhor, nós cremos naquilo que nós falamos, Senhor. Pessoas em fila esperando uma oração, um toque curador. E nós não negaremos a eles aquilo que a tua palavra nos diz: vão e cure os enfermos. E os sinais nos seguirão se nós crermos, Senhor. Em teu nome expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, e se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós declaramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora use essas mãos para dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Abra essa boca e glorifique. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor. Se você precisa de oração, se você precisa de ministração, nós estamos aqui para orar por você, para declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vão na paz do Senhor.